Alguns de vocês estão interpretando essas guerras que estão acontecendo ao redor do mundo como um sinal do fim. Escute o mestre. Não deixe que o medo interior seja causado por algo que esteja acontecendo na Ucrânia, no Congo, na África ou em qualquer outro lugar. Não tenha medo. Por quê? Pois é necessário que essas coisas aconteçam, mas o fim ainda não chegou. Então, profeta, você está dizendo que as guerras e as lutas em todos os lugares não são o fim? Sim, não. Está no caminho para a conclusão, mas não é a conclusão em si. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganará a muitos. E ouvireis guerras. Adoro isso. Está escrito. Você ouvirá o quê? Guerras. Vocês ouvirão falar de guerras. Em seguida surgiram rumores de guerras. Não são rumores de guerra, são rumores de guerras. A palavra que aparece é ouvir guerras para que você entre rapidamente nessa onda. A palavra é aco. Tudo bem? É daí que vem a palavra acústica. Tudo bem. Você está entendendo? Sim, Senhor. Sendo assim, a Bíblia não está necessariamente dizendo que essas guerras irão acontecer. Eles não entenderam isso. Sim, explique tudo, Senhor. Não. A Bíblia não está dizendo que vocês verão guerras. É aí que reside a confusão em relação à revelação. As pessoas esperam ver guerras porque a Bíblia diz que vocês ouvirão guerras, mas Jesus usou a acústica. Vejamos. Uau. Em outras palavras, ele está dizendo que será apenas uma questão de ouvir falar deles. Oh. Não os vejo de verdade. Uau. Então, a notícia vai se espalhar por todo lugar e todos vão acabar ouvindo falar que alguém está brigando. Uau. Todos estão fazendo isso e o país também vai. Este país está prestes a fazer. Ameaças e mais ameaças chegam aos seus ouvidos. Então, quando as pessoas estão esperando a Terceira Guerra Mundial, é para que elas possam ver, é o fim do mundo. Uau. Não, Jesus não está falando que vocês verão a Quarta Guerra Mundial, a Quinta Guerra Mundial. Ele está dizendo que vocês ouvirão Os sons. Acústica. Haverá o quê? Acústica. Uma chamada. Sim. Chamada. Isso é. Mas o que você vai ouvir? Rumores. Rumores, é? Rumores de guerras. Acústica. Uma chamada. Não ver, não visualizar. Não vivenciar, não se deixar envolver em uma guerra. Não, apenas acústica. Acústica. Uau. Então haverá uma sobrecarga de informações sobre guerras. Se eu lhe perguntasse agora quais países estão em guerra, você me diria Rússia e Ucrânia. Você irá para o Congo, irá a todo lugar, porque você ouviu isso. Você nem imagina. Se eu lhe der um bordo, você não conseguirá nem apontar onde fica a Ucrânia. Eu não sou. É verdade. Isso é real, certo? Sim. Mas quero que você veja algo. A palavra que aparece como guerra. Você vê? Então você tem acústica. Tudo bem, acústica. Tudo bem. Depois você tem polemos. Agora, observe o S. Essa é a representação de guerras. Então você terá questões acústicas relacionadas a polemos. E polemos representa o caos. Brigas, confrontos armados, batalhas armadas. Mas também caos e brigas. Preste atenção quando ouvirmos isso. Já estamos vendo a Ucrânia, a Rússia, os Estados Unidos e, claro, nossos queridos amigos na Venezuela. É isso que ouvimos, mas a Bíblia diz que as lutas armadas estão incluídas. E até mesmo brigas. Em outras palavras, haverá inimizade entre as pessoas. Que alguém está brigando com alguém, alguém está jogando. Até mesmo em uma igreja, pastor está brigando com pastor. Profeta luta contra evangelista, evangelista luta contra apóstolo, apóstolos. Brigas. Ele não disse mísseis atômicos. Sim. Uau. Então, enquanto você está checando a Ucrânia e a Rússia, está se esquecendo de que brigou com seu marido ontem à noite sem motivo algum. Uau. Porque são guerras. Claro que sim. Estou falando com você? Sim, Senhor. Você está se esquecendo de que um país está no encalço de outro.
Eles estão apenas conversando. Um presidente está dizendo, vou tomar a Groenlândia. Vocês ainda não o viram fazer isso. Está bem aqui. Está bem aqui, mas... Alguns de vocês nem sequer têm visto para os Estados Unidos. Mas você já conhece Nova York? Algo está acontecendo? Trump não gosta disso. Trump está contestando essa. Trump está fazendo isso e Trump diz isso. E aí a França faz exatamente isso. E então vocês com certeza vão ter muitas brigas por aqui. Toda essa acústica em seus ouvidos. Isso significa que um estará aqui, outro estará lhe dizendo aqui, este. Agora você conhece todas as batalhas, as pessoas que estão lutando, sabe? Até mesmo na sua própria aldeia. No seu próprio país, você sabe que este está lutando contra aquele. Os motivos podem ser diversos e variados, mas a luta existe. E Deus diz, quando eles fizerem isso, vocês saberão que são filhos do demônio. Mas ele está falando sobre o fim dos tempos. Sim. Mas quero que você veja algo aqui. Porque algumas pessoas não entendem. Tudo bem? Então ele entra. Ele estava falando sobre o fim do mundo. Lembrar? E o fim é teléu. Tudo bem? O que significa simplesmente a conclusão. Ok? Isso é. Certo. Agora vamos ler essa passagem das Escrituras. E ouvireis falar de guerras. De que você ouvirá falar? De guerras. De guerras. E rumores de guerras. E rumores de guerras. Tende cuidado para que não fiqueis perturbados. Não seja o quê? Não se preocupe. A palavra ali é teleo, problemático. Significa um medo interior, uma ansiedade interna causada por uma ação exterior. Então, você está tomado pelo medo por dentro por causa de algo que alguém fez lá fora. Então, a Bíblia está dizendo, chegará o tempo. Vamos ler de novo. Ouvireis. De polemos. Brigas, conflitos. E também diversos rumores da guerra. Orelhas cheias de polemos. As pessoas estão lá fora com medo de guerras. Você ouvirá falar disso. Sim, entendo perfeitamente. E não seja tolo, não seja estúpido, não se preocupe. Calma. Não tenha medo interior, forçado por razões externas. Você está aí? Sim, Senhor. Eu sei o que pensam. Alguns de vocês estão vendo as guerras atuais como um sinal do fim. Ele disse, não sejam teleó. Não tenham um medo interior causado por algo que esteja acontecendo lá fora, na Ucrânia, no Congo, na África, em outro lugar. Não tenha medo. Por quê? Pois estas coisas devem acontecer. Mas o fim ainda não chegou. Uau. Então, no interior do que Jesus está dizendo, serem os sinais do fim dos tempos, ele te dá outro, que não é um sinal. Sim. E então os pregadores estão interpretando isso como um sinal. Uau. Uau. Então ele sabia que você ia ficar aí sentado olhando para a Ucrânia, olhando para a Rússia e olhando para isso e para a guerra. Não estou dizendo que a Ucrânia e a Rússia não possam nos mostrar onde estamos. Estou me referindo às guerras que estão acontecendo. Até o momento. Atualmente, você vê as guerras e pensa, há guerras por toda parte. A Ucrânia e a Rússia podem estar apenas, como dissemos na época, é um sinal do que farão depois. Era assim que pregávamos por aqui. Sim. Mas alguém pode interpretar isso como o fim dos tempos. Jesus disse, não. Ainda não. Ele disse o teleio. O quê? Conclusão. Ainda não é. Mateus 24:7. Quero te mostrar uma coisa. Pois nação se levantará contra nação, certo? E então diz, eles então passarão fome. Agora ele está de volta aos sinais do fim. Ele acabou de te dizer que esta não é a conclusão. Mas estou mostrando a vocês o que demonstrará que já avançamos muito. A palavra pestilência é a palavra loimos. É daí que vem a palavra pragas. Certo, deixe-me tentar te ensinar. Ok, vamos lá, vamos até o quadro. Venha para a frente da sala. Agora, loimos. Você quer saber qual é a representação literal dessa palavra? Porque eu sei que você não está entendendo isso. Me ajude a soletrar. Por favor, me ajude. Qual é a próxima letra?
N. Pandemia. Quando você ouve muitos rumores sobre guerras, sobre o quê? Não se deixe comover. Isso não significa que chegamos ao fim. Mas adivinhe só. Pandemia. No tempo em que ouvirem isto e ficarem chocados, contanto que não seja precedido por fomes e pandemias, não chegamos ao fim. Mas se você ouvir rumores de guerra, e então dentro desses rumores você encontrar Pandemias, estamos no fim. Quando seus ouvidos estão cheios de zumbidos de guerras em ambos os ouvidos, vindo da esquerda, do centro, da direita, quando você ouve isso, adivinhe o quê? Ainda não chegamos ao fim. Essas coisas precisam acontecer primeiro. Antes mesmo da conclusão, Teléu. Antes mesmo da conclusão, Teléu. Antes de chegarmos lá, vamos descobrir que isso é ruim. Se você ouvir falar que há fomes e depois pestes, ou melhor, pandemias. Então, em meio à pandemia, ouvimos falar de terremotos em vários lugares. Não apenas em um local, mas em vários lugares. E estes são os começos das tristezas. Ei, no período final há um começo de sofrimentos. Início das dores. Mas lembre-se, eu preciso te explicar uma coisa. Enquanto muitas pessoas pensam que o fim é o arrebatamento. Não. O arrebatamento é o nosso desmaio e o nosso desaparecimento desta terra para que os sofrimentos continuem. Nossa, que incrível. A construção grega sobre a audição de palavras trata-se principalmente de algo que não é uma grande guerra, assim como as pessoas dizem Terceira Guerra Mundial, Quarta Guerra Mundial. Não se trata de uma grande guerra, de acordo com o jogo de palavras que encontramos na Bíblia. Na verdade, trata-se apenas de algo que você ouvirá continuamente. Isso significa que marca um período de instabilidade consistente e constante. Essas são dores de parto. Não é o parto em si. Mas quando você ouve falar dessa instabilidade que nunca acaba, não há um dia sequer nos últimos anos em que não tenha havido guerra em algum outro lugar, sabe? Todos diziam para não escalarem mais, que deveriam parar. Não façam isso, pois se a Rússia retaliar, teremos a Terceira Guerra Mundial. Todo mundo tem dito isso há muito tempo. A Rússia não tem atacado. Mas quando você ouve uma combinação de sons, dessa instabilidade que nunca para, não há um dia nos últimos anos, não há um dia em que não tenha havido guerra em algum outro lugar. Todo mundo dizia, não. Eles não deveriam agravar ainda mais a situação. Eles não deveriam fazer isso. Eles não deveriam ir, deveriam parar, não deveriam fazer isso. Por favor. Não, porque está prestes a fazer isso. Se a Rússia retaliar, então será a Terceira Guerra Mundial. Todo mundo vem dizendo isso há muito tempo. A Rússia não tem atacado. Todos estavam à espera. Aquele único míssil para os Estados Unidos, Guerra Mundial. Por isso estamos constantemente no limite. Então ele está dizendo aos cristãos, rumores de guerra. Akou e Aqueu. Akou, que significa orelha. Vai encher seus ouvidos a tal ponto que você vai sentir falta disso. Este não é o sinal. Mas também haverá pestilências. Loimos. Pandemias. É assim que você teme as guerras e pensa que é só isso. Diz para calar a boca quando se ouve falar de guerras. Saiba apenas que esse não é o sinal. O verdadeiro sinal são os terremotos em vários lugares e as pandemias. Enquanto você estiver recebendo uma vacina para te proteger da pandemia, você se esquecerá de que também existem terremotos. E você vai se esquecer de que a pandemia é, na verdade, uma plandemia. Engano que fará você fugir do seu chamado. Então, o sinal que você está procurando não é a guerra. Nem mesmo são as guerras. Nem mesmo são os rumores de guerra. Mas a prova é o medo. Eles não entenderam. Embora existe essa questão sobre as guerras, podemos ouvi-lo como a acústica permite. O que ouvimos foi, mas não quero que sintam medo, medo que os faça ignorar os sinais reais.
Ele fala de rumores de guerra porque sabe que, ao ouvir rumores, você perde os sinais reais. Uau. E concentre-se apenas no arrebatamento, ele está aqui, o arrebatamento está aqui. E você perde os sinais verdadeiros porque Deus diz, nós não somos da noite. Sim, Senhor. Sim. Preste atenção para que este dia não pareça como? O quê? Um ladrão na noite. Ladrão? Sim. Como se faz isso? Não olhe para as guerras e pense no fim dos tempos. Uau. O problema é o seu medo. Estou tentando abordar o seu medo que você sente ao ver uma guerra. Pessoas sensatas não vão pensar nisso e não estão vendo a pandemia como um sinal. Mas você vê a Ucrânia, a Rússia, os Estados Unidos e a Groenlândia como sinais. Quando a pandemia é o verdadeiro sinal. Um mundo de boas notícias com Hubert Angel, que provoca reações e sempre vale a pena ouvir.